Então essa referência que eu tenho de moda, ela veio, assim, com tudo nessa história do que eu tô fazendo, assim, porque é uma construção desconstruída, né, porque se eu venho com uma proposta de você enfiar o braço onde é uma gola, Uhum. entendeu? E se quiser E enfiar a cabeça também e pode, enfia a né? cabeça. Ser mãe é uma experiência revolucionária. Não é um ato de acomodação, mas de criação de novas perspectivas para a humanidade. Com as aspas da intelectual mineira Lélia Gonzalez, a gente começa mais um episódio do Janela Lateral, sua vista para horizontes que inspiram. Eu sou o Cláudio Carneiro e hoje a gente vai abrir a janela para deixar a criatividade mineira entrar. Se o papo é pop, ela é muito mais do que isso. Desculpem o trocadilho geração X, mas o óbvio precisa ser dito. Agora, de óbvia, ela não tem nada. A Bianca Pop é disruptiva, revolucionária e principalmente sofisticada. No olhar mesmo. Onde nós, meros mortais, vemos um amontoado de panos, mangas e botões que vivem da memória de seus tempos áureos, ela enxerga camisas siamesas que se enroscam, te abraçam e se desdobram para você se perder lá dentro. Suas peças são esculturas têxteis de muitas camadas, sobrepostas, deitadas de lado e às vezes do avesso, refletindo o mundo como está ou como a gente está nele. A jornalista criadora te convida para um consumo consciente, desafiando a ode à escala infinita da indústria e propondo uma nova protagonista para essa epopeia, a roupa velha futurista. Peças reencontradas que ganham novos sentidos a partir da colisão mágica entre um guardanapo de linho, uma bandana de crochê, uma luva vintage e um paninho de mesa. De 2014 para cá, aconteceu muita coisa para ela. O seu brechó se transformou numa plataforma de reinvenção anárquica, virando de cabeça para baixo a nossa relação com a moda, com os fazeres manuais, com o entorno, com o tempo. E ela não para. Tudo que impacta a Bianca no dia a dia vira pesquisa, narrativa visual, styling, direção de arte, cenografia e textos que dão tom e alma para muitas de suas peças. O filhote Heleno também chegou chegando e arrasando no seu Instagram como modelo, assim como um mascote inesperado da marca, o cão garimpado Lulinha, e Elvira, a gata preta. Afinal de contas, como diria Elis, o novo, ou melhor, as velhas novidades, sempre vêm e precisam ser incorporadas. Chegou a hora de se livrar das formas, regras e formatos e ter a coragem de fazer o que quiser com o que vestir. Aperte os cintos, pois a fada das proporções da liberdade chegou. Bianca Pop, tudo bem? Tudo, nossa, eu fiquei emocionada com esse texto. Ai, que Muito bom. lindo, Que nossa. bom. Fazer texto pra jornalista eu vi, não é mole não, viu? Tava Nossa, suando mas você uma fez mão aqui. poesia aí, sério. Nossa, fiquei emocionada, é legal Ai, que ouvir, bom, que bom. ouvir, né, o outro olhar da pessoa sobre o seu trabalho, assim, é muito bonito. É o Obrigada. impacto, imagina, o impacto que vocês vão causando na gente, né? E o seu trabalho é muito poético também, é muito artístico, né? E obrigado por estar aqui. E aí queria começar em primeiro lugar. Pop é sobrenome e apelido, da onde que vem? É Poppi, né? Isso, Pop é sobrenome mesmo. Sobrenome? É, Que meu nome é massa. Bianca Vendrameto Pop. Pentamento. É, e aí acaba que, né, um sobrenome desse, assim, fica meio, Vira né, marca própria. vira uma marca mesmo, né. Meu pai, ele é o Pop do meu pai, e aí ele também é conhecido como Pop, assim, então É legal é o demais. seu Pop, é o Pop, é o Pop, e acabou que eu também aderi ao Pop, assim, porque Maravilhoso. é prático e É lindo, né? é Fica legal. massa. E você veio da onde, assim? Você é daqui de BH? Não. Não, eu sou de Cuiabá, Mato Cuiabá? Grosso, Olha que legal. Mato Grosso, terra do agrobusiness. Eu tô em Belo Horizonte fazem 7 anos. Uhum. Já me sinto já uma mineira, porque eu tenho mineirinha agora, né, Tem. com Bonitinho demais sotaquezão ele. de Ele de Minas tem? Gerais, é. E ele fica rindo do meu sotaque também, é muito engraçado. Gracinha. Mas vim de Cuiabá, bem longe, lugar quente. Quente mesmo. Aqui, É, o brechó começou lá? começou lá, o brechó tem 10 anos. Uhum. Fazem 10 anos que eu tenho brechó, e eu comecei em Cuiabá mesmo. Eh, Pode falar como eu comecei? Por Daquelas favor, faço manda jargão, brasa. né. Eu fiz jornalismo e formei em design de moda,
trabalhei por um tempo com assessoria de imprensa, tive coluna, em jornais de Cuiabá. Trabalhei um tempo, assim, com texto, mas acabou que a minha paixão sempre foi moda, assim. E lá em Cuiabá não tem muito mercado, assim, para essa área, mas desde criança era o que eu queria fazer, eu sempre gostei de moda, então, assim, eh, eu não consegui muito sair, assim, eu fiz jornalismo pensando em ser jornalista de moda, mas aí acabou que como não tinha eu vim de um lugar que não tinha realmente mercado para isso, o brechó foi uma coisa que eu comecei, assim, meio, por uma necessidade, eu já consumi, assim, muito, já tinha essa, procura, assim, pelas coisas que eu usava, as pessoas queriam e: "Ah, brechó, brechó". E aí por uma situação, assim, eu e um amigo, a gente se juntou para fazer uma feira de pulgas, porque a Ah, gente é? gostava de coisas de segunda mão, de feira de troca e tal. E aí o brechó surgiu, assim, nessa ideia e acabou que eu nunca mais parei de fazer. E começou digital já? Não, ele tinha Não, uma loja era física, presencial, era presencial. físico, num espaço lá em Cuiabá tinha uma outra amiga nossa que tinha uma pequena galeria, assim, de pequenas lojinhas, inclusive ela revendia basicamente os produtos dela eram quase todos daqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, muitos artistas aqui que ela vendia lá. Eh, Na época nem tinha exatamente, assim, essa coisa de vir para cá. E aí a gente começou com essa ideia de fazer essa feira nesse espaço. Eu fui com esses desapegos que eu já tinha de brechó mesmo, vintages, e numa ideia de feira de trocas, numa ideia de economia compartilhada, economia criativa, de fomentar, os pequenos criadores, da cidade. Então, assim, a gente fez um pequeno evento, assim, um primeiro momento, e foi muito legal, assim, foi tipo, deu muita gente, deu muita repercussão na mídia e tal. Então a gente continuou fazendo esses eventos mensalmente, assim. Então todo mês a gente fazia e todo mês eu montava o brechó, e aí acabou que eu nunca mais parei de fazer, assim. Aí chegou um momento que eu senti um pouco das limitações locais, assim, e resolvi que eu tinha que fazer um trabalho online para atingir um público maior, assim, né, Uhum. porque é uma cidade muito pequena, assim, eu nem sei falar em números populacionais, mas é uma cidade muito pequena e para o público que eu, atraio, assim, né, o público que gosta do meu trabalho é muito limitado, assim, Sim. então não era sustentável em termos, financeiros, assim. Uhum. Então, acho que o online ele veio um pouco para romper, assim, essa limitação local, sabe. E o online te permitiu essa migração para Minas Gerais? Como é que isso aconteceu? Foi, na verdade eu fiquei bastante tempo em Cuiabá, assim, com muita vontade de mudar as coisas por lá, assim, Uhum. né. Fiquei tentando, assim, lutar por essa coisa da criatividade, do criador local, da economia criativa da cidade, mas é um lugar, assim, muito difícil, assim, com um pensamento, em todo o Brasil é assim, né, mas, assim, é porque lá realmente é um lugar que geograficamente é muito isolado, o pensamento, assim, do agronegócio é muito massivo, tudo gira em torno disso, assim, então é muito difícil, assim, né, eu não conseguia pagar conta, não Ah, é? conseguia sobreviver lá, Que é muito sabe. louco, né, porque ao mesmo tempo que tem uma pujança econômica muito grande, as coisas funcionam em É outra muito dinheiro, escala, é é. muito dinheiro, mas ele é seccionado para alguns setores Só específicos, para para um uma setor. estética específica, para um gosto específico, né. É muito louco, porque é muito dinheiro, tipo, lá tem um grupo Maggi, que é do Blairo Maggi, que foi já governador, ele ganhou até um prêmio Motosserra de ouro na época que fizeram esse prêmio, porque ele é, tipo assim, um dos caras, assim, que provavelmente responsável por mudanças climáticas, né, essa emergência Tem climática que a gente dedinho está dele vivendo ali. aí.
Ele é um cara que, sim, poderia receber um prêmio, né, pra isso, assim. Movimenta muita grana, mas não vai para os pra criatividade, para qualquer pessoa que pense fora da caixinha, assim, principalmente por isso, né, porque quando a gente trabalha com criatividade, com arte, com uma sensibilidade, a gente cria esse olhar crítico, né, político sobre as coisas, então a gente começa a questionar. Então lá é um lugar, assim, que é barra dura, assim, com esse pensamento extrativista, com essa coisa conservadora, né, eh, enfim, é um lugar muito difícil e, assim, o que tem lá dos criativos de lá. Sim, artistas plásticos incríveis, pessoas que fazem um trabalho que tem uma identidade muito forte, assim, que eu vejo que aqui em Belo Horizonte as pessoas levantam bem essa bandeira, assim, do local, de uma identidade mineira, de uma identidade da cidade de Belo Horizonte. Lá tem naturalmente, assim, há muito tempo, sabe, tipo, é uma identidade muito forte, muito específica, mas muito isolada, isolada, assim, completamente isolada, assim, geograficamente no mapa, né, o Centro-Oeste fica longe, assim, é o centro geodésico da América Latina, ele fica, tipo, o lugar mais distante das praias, dos mares, então ele fica, assim, muito, muito, muito isolado mesmo, assim, então tudo demora para chegar. Se você for comprar uma coisa pela internet lá, vai demorar muito para chegar, demora para a gente ter acesso a exposições, a shows, a tudo, assim, tudo é muito devagar, assim, e não tem um incentivo, econômico para isso, sabe. Então, assim, tem que ser muito sobrevivente, tem que ser muito forte para Uhum. conseguir se sustentar em Cuiabá, assim, com arte, com criatividade, com alguma coisa que é muito autoral, assim. Então, eu tudo isso para falar que eu chegou o momento que eu falei: "Eu não Chega. consigo, ou eu vou ter que, assim, esquecer o que eu faço e tentar, né, sobreviver de outra maneira, ou eu vou ter que sair daqui para continuar tentando fazer o que eu faço, assim, inventando o meu trabalho, assim". Primeiramente eu pensei em ir pra São Paulo, mas aí eu falei: "Gente, será que eu quero, assim, uma vida paulista, assim, E do tipo". 8 para 80 8.000, Será? né? E aí, em 2015 eu vim para Belo Horizonte e eu tinha já um teretetê, assim, com o meu marido, Ah, já e é de hoje meu longa marido data já essa tinha, relação. Eu conheci ele, na verdade, eu tinha 16 Meu anos. Deus do Eu céu. É trabalhava menino. eu não sei se você conhece um movimento que chamava Movimento Fora do Eixo. Não conheço. Ele chamava Movimento Fora do Eixo. Foi até de uma época que o Gil era ministro da Cultura, e aí era um movimento fora do eixo, porque ele nasceu em Cuiabá, e ele era um movimento de música e artes integradas. Então, nessa época surgiu a banda Vanguard, que é lá de Cuiabá, e aí essas bandas elas circulavam o Brasil inteiro, assim, então era um movimento de circulação das bandas do Brasil, assim, independentes. E aí o Guto tinha na época o Dead Lovers, e aí ele foi tocar lá em Cuiabá no Ah, festival então que foi tinha, o por causa Festival disso. Calanga, Ele foi até você primeiro, né? aí ele foi, eu conheci ele nesse festival, e a gente manteve contato, assim, só a gente se conheceu, assim, na amizade, porque eu ficava no hotel recebendo as bandas. Olha isso, que Eu legal. recebia as bandas, e aí fazia aquela articulação do recebimento, e depois eu ia para o festival para vender a minha arte, para fazer a feirinha, na época eu fazia as bolsas, era bem novinha, assim, mas eu já costurava algumas coisas, eu ia para lá e eu conheci ele, mantive contato, mas só em 2015 que eu vim para cá, para Belo Horizonte, e aí a gente, né, ficou mais junto, assim, eu conheci a cidade, assim, numa época muito legal também, de uma efervescência, assim, Tinha cultural, até e fiquei muito cabeçado por apaixonada. ele também, pela turma Muito, dele, né? pelo carnaval de rua, estava na cena Masterplano também na época, então eu peguei uma das primeiras Masterplano na rua, era Olha, uma coisa gente. bem simples, assim. E aí eu fiquei muito encantada. E eu fiquei encantada porque era um lugar, assim, que eu conhecia as pessoas, tinha contato com as pessoas eram muito receptivas e era uma coisa que era muito parecida com Cuiabá, assim, de ter uma comunidade, sabe, e não ter aquele
ritmo de vida workaholic que talvez eu teria em São Paulo, eu falei: "Eu acho que isso aqui tem muito mais a ver comigo, né". E aí juntou tudo, assim, apaixonei com Belo Horizonte e já estava j né, com uma coisinha ali com o Guto, e aí então deu 2 anos depois eu mudei pra cá, Massa. em 2017, né, e aí agora fazem 7 anos que eu tô aqui. Jesus, E aí boa, né? nisso também o brechó dele ser online, né, o fato dele ser online me possibilitou, porque eu enfiei tudo num caminhão de mudança, não era muita coisa, mas enfiei tudo num caminhão e trouxe pra cá. Então acabou que, por eu funcionar com o brechó online, né, retomando o que eu comecei, eu falei que eu abro várias abas na minha cabeça, né. Eu vou Assim falando que é de um bom. milhão de coisas ao mesmo tempo, mas retomando o brechó ser online, era tipo assim, eu mudei basicamente o CEP. Então acaba que para o sudeste ficou Mais mais barato de barato. mandar o Sedex, né? Então acabou que melhorou para o brechó, porque eu tinha um público legal, São Paulo e Rio de Janeiro, então isso, deixou o trabalho, assim, mais o envio mais rápido, o valor do envio ficou mais barato, ficou mais viável, então cresceu, só cresceu, assim, E você sentiu melhorou. uma diferença muito grande em faturamento, por exemplo, assim, nessa escalada do seu negócio, né? Super, nossa, super, assim. Primeiro que, assim, eu cheguei aqui, aí tem essa questão do CEP, né, que facilita que o preço fica melhor, facilita os acessos, o público muito maior, né, porque é um público do A sudeste gente acha que o público de Belo Horizonte é restrito ainda para consumir isso, mas não, né? não, nossa, comparado a Cuiabá, assim, nem primeiro que é um público que tem, assim, uma abertura para o diferente, para o novo, assim, muito legal, assim. Eh, eu acho, assim, que também, apesar de Belo Horizonte, as pessoas, né, acharem que é menor do que São Paulo, menor que o Rio, ainda assim é uma região que tem uma circulação de informação, de acessos à cultura, coisas assim que a gente não sabe, mas faz muita diferença na nossa formação, Esse sabe. pano de fundo ali que a gente não tá percebendo que tá Eu falo acontecendo, isso né? porque eu vim de Cuiabá e, assim, eu sinto uma defasagem, assim, sabe. Hoje não, assim, mas eu sinto que lá as pessoas têm uma dificuldade para o novo, mas por uma defasagem do acesso à Uhum. informação, do acesso a tudo, sabe. A gente fica muito isolado. Então, quando eu venho para cá, a primeira feirinha que eu participei, por exemplo, lá em Cuiabá, se eu quisesse participar de uma feirinha, eu tinha que fazer a feirinha. Eu tinha que organizar a feirinha, entendeu? Eu tinha que estar lá, porque senão ela não acontecia, ela não existia. Então eu cheguei aqui, eu não precisava organizar, já existiam vários Você movimentos, podia eu ser só podia só você, né? participar. Então isso para mim foi um descanso, sabe, eu falava: "Nossa, ufa, eu não preciso pensar", sabe. Eu gosto de pensar, eu gosto de propor, eu gosto de provocar, mas a gente cansa, tem hora que a gente quer só existir um pouquinho, sabe, Sim. só desfrutar de alguma coisa. Então eu cheguei aqui, a primeira feirinha que eu participei, uma pessoa chegou e falou assim: "Nossa, eu adoro a sua curadoria". Eu falei: "Curadoria?". Tipo assim, eu faço uma curadoria? Aham. Ninguém nunca me falou isso, eu fazia isso sem saber que eu fazia isso. Então eu falei: "Meu Deus do céu, tem coisas que eu faço que eu não sei, que eu não percebo, que eu não enten". Então foi muito legal que eu consegui, tipo assim, começar a enxergar o meu trabalho, assim, pelo olhar do outro de uma maneira mais gentil, assim, sabe, mais leve. Então, nossa, imagina, isso foi um alento, assim, foi maravilhoso. Que bom. E eu acho que hoje o seu trabalho tomou uma outra proporção, né, enorme, né. Olhando no seu site, você tem as narrativas visuais, a parte dos textos que são maravilhosos, que são poéticos, cenografia, pesquisa. Como que você consegue coordenar isso tudo e como que isso se materializa nos seus projetos? Você faz consultoria para fora também? Como é que é? Então, isso até liga com o que eu falei agora, assim, com essa coisa de eu conseguir enxergar e me apropriar do que eu faço, assim, que foi um negócio que eu falo muito dessa escassez de Cuiabá, assim, nesse tempo que eu, cresci, me formei lá e tive que inventar, eu acho que eu me inventei, me inventei, me inventei tanto que eu naturalizei
Isso, assim, internalizei isso de um jeito que eu nem sabia que eu sabia fazer as coisas, que eu nem sabia que eu fazia esse tipo de coisa. Então foram coisas que outras pessoas vieram me falando: "Nossa, mas você tem uma direção de arte, mas você tem uma curadoria, mas você tem o texto, você tem". Isso é tão natural, assim, né, tão interno, é tão meu jeito já de ver, de viver e de pensar, que eu ainda hoje confesso pra você, tô trabalhando até na análise isso. Que é uma coisa que eu não me apropriei, sabe, que eu tô me apropriando, A que eu síndrome tô, da assim, impostora comendo solta admitindo aí, né? é, exatamente. Tipo assim, eu sei fazer isso? Nossa, eu sei fazer isso? Eu sei fazer, eu faço isso todos os dias, mas é uma coisa que eu tô descobrindo que realmente eu faço isso, assim. Então até essa coisa do site novo, né, esse rebranding, né, Rebrand chiquérrimo, esse aproveitando essa rebranding que a Papá fez, a Patrícia Rezende que fez a marca, junto com o Matuto também, que é um artista Matuto estava aqui uma maravilhoso. vez, ele é É, fantástico de tirar o chapéu, ele maravilhoso, é é. maravilhoso. Não sabia que ele tinha feito com ela, que É, ele legal, fez com ela que a gente começou a fazer isso há, sei lá, uns 3 anos atrás, que demorou. demais. E aí mas esse site novo a gente resolveu colocar assim, a gente não, né, foi uma proposta que veio da Patrícia, do Guto, meu marido, do Lauro Justino também, que é um amigo meu que morou comigo em Cuiabá, hoje está em São Paulo, ele trabalha na Óbvios, que é uma agência enorme Ah, que lá legal também, trabalhar lá, é referência, ele tá nossa, desde o início da a criação linguagem da Óbvios. delas é o máximo, É assim, né. super, é. E aí eles que vieram e falaram: "Não, você faz isso, você faz aquilo, então vamos fazer desse site um portfólio das coisas que você faz". Então, aos poucos, eu tô, assim, entendendo que esse é um Primeiro trabalho que eu assumindo que faço faz, né. é, assumindo que eu faço. E aí, na verdade, as coisas vão acontecer naturalmente, assim, né, uma pessoa me chama para isso, para aquilo outro, que eu vou entendendo que eu posso fazer isso, porque a síndrome de impostora é Ela puxa gigantesca. nosso tapete toda Puxa hora. demais, É. nossa senhora. Mas eu acho que tem esse lugar de Minas, eu não sou daqui originalmente, mas hoje me auto-intitulo mineiro, né, a começar pelo sotaque, mas essa relação com a escassez que você trouxe de Cuiabá, acho que é muito próprio da gente aqui também, né, e você acaba fazendo muito com pouco, passando a percepção de que são várias pessoas fazendo um trabalho que é muito magnânimo, mas a verdade, a gente faz acontecer, né, Uhum. e essa força do criar, a identidade, então acho que a limitação meio que acaba forjando a gente uma identidade muito própria e protege a gente de elementos externos, que talvez se fosse ser mais uma, não fosse Exatamente. ter essa conta ia chegar de outra forma para você, né. É, eu acho que eu sempre falo isso, vim de um lugar que tudo era muito difícil, mas isso fez eu inventar coisas que são minhas até hoje, assim, eu inventei do nada e até hoje eu continuo, fazendo o que eu faço com muito pouco, assim. Então, acho que é isso que você falou, se a gente tem, a faca e o queijo na mão, assim, as coisas bem fáceis, a gente acaba que, né. Óbvio que tem gente que tem acesso a ferramentas incríveis, a coisas incríveis e, nossa, já sai daqui para o incrível, né. Mas nem sempre isso quer dizer que você vai ser uma pessoa criativa, né. Eu Uhum. acho que Nada é essa substitui esse coisa. tempo de maturação, É, né, eu acho acho que a que gente acaba forçando, assim, a ser muito inventivo quando a gente não tem. A gente trabalha a criatividade de um jeito muito, forte, assim. Eu acho importante também uhum, reconhecer isso, assim, como um processo criativo bom uhum. mesmo, assim. E aí, hoje então, por exemplo, a parte de pesquisa, de narrativa, você escreve para fora, você, sistematiza sua pesquisa para algum tipo de marca? Ainda não, ainda está acontecendo. Ainda não, assim, Tá, já fiz tem que acontecer, né, então já fiz vários trabalhos, assim, pontuais, tenho até que lembrar o que que eu já fiz, assim, porque eu vou esquecendo das coisas que eu faço, né. Mas já fiz, assim, vários trabalhos pontuais, mas não é uma coisa que eu hoje, assim, consigo oferecer, virar um produto de prateleira, por assim. exemplo, Não é né. uma coisa que eu não consigo sentar e falar assim: "Nossa, eu faço isso", mas Uhum. eu sempre sou procurada para Se colocar na fazer sua mão, você resolve, né. é, é, é.
Exatamente isso. Se me Legal. procurarem, eu geralmente consigo, né, propor, ter propostas, assim. E eu cheguei no seu trabalho pela Suzana, né, que estava vestindo aqui na entrevista uma roupa fantástica, que eu nunca tinha visto nada igual. Queria que você contasse um pouco como que surgiu essa nova linha do seu trabalho. Porque o brechó, tem o upcycling, tem essa sua linha de criação, né, de artista mesmo, Uhum. a partir de um repurposing, já que a gente está falando de brain em termos de fora. Aham. Como que é uma estética muito própria, né? Como é que isso surgiu? Qual que foi essa trajetória, né, para você chegar onde você está nessa linha de identidade? Então, eh, desde sempre, assim, que eu gosto muito de costurar, né. Então volta e meia eu fico assim: "Meu Deus, eu quero costurar, quero criar alguma coisa". E o brechó, ele me permitiu ser muito criativa, né, com essa coisa de trazer uma nova proposta, pra peças que foram descartadas, que caíram em desuso e tal. Então eu trago essa proposta do brechó primeiramente o com o style, né, com a escolha dos tecidos, materiais, das modelagens, né, aquela proposta mais do styling mesmo, assim. Mas aí com o tempo eu sempre sinto essa vontade de costurar, de fazer, de criar uma coisa um pouco além, assim, um pouco mais do zero, assim. Aí primeiro eu criei as bordadinhas, né, que eu insisti bastante tempo nelas e hoje em É? dia virou Porque insistiu, você tá insisti, é dizendo. porque eu quando eu comecei a fazer as bordadinhas lá em Cuiabá ainda, Ah, era elas vêm desde aquela desde época. aquela época, assim. Então eu fazia, na verdade, porque eu gostava muito de roupa, assim, de linho, de alfaiataria e tal, mas ninguém usava lá. E linho é um tecido, assim, uma fibra natural que é fantástica para Pra clima calor ou pra quente. frio, mais É, pra quente para mesmo, né? clima É. quente é maravilhoso, porque ela é respirável, ela é confortável, né. Mas lá ninguém conhece, ninguém usa e lógico, é caro, né, mas o brechó, o bazar, a roupa de segunda mão, ela permite você ter esse tipo de acesso. E eu garimpava umas peças que eu achava linda e elas não vendiam de jeito nenhum, não vendia e eu ficava assim: "Ai, como que não vende um Será negócio que sou eu, desse e né? tal, né". Mas aí eu peguei e comecei a bordar, eu falei: "Eu acho que se eu bordar a peça vai falar", Olha que demais. literalmente ela vai falar alguma coisa a mais, então eu vim com esse bordado um pouco, né, para as peças falarem com as pessoas, tipo: "Oi, eu sou legal, né, eu sou divertida, eu Sim. sou vintage, mas eu sou moderna", né. Literalmente eu queria que as roupas falassem com as pessoas que essas roupas elas são legais, elas são boas. Enfim, aí eu insisti bastante tempo até que o negócio foi, assim. Quando eu estava quase desistindo, foi, começou: "Ah, bordadinho, bordadinho, nã-nã". Enfim, aí eu fiquei um tempão e eu já tinha máquina de costura e o ateliê parado. Lá em Cuiabá eu fazia algumas roupas já, gostava de uma estética mais contemporânea de moda, que eu também não tinha acesso, não tinha como comprar, não tinha marcas lá que me ofereciam isso, mesmo quando eu fosse comprar na internet, era muito caro para mim. Então eu ia em loja de tecido, ia garimpava Você em fazia do zero. aí eu garimpava Ah, sim. retalhos de tecido e tal, que já era resto de rolo de fábrica e tal, e fazia umas peças, fazia umas bolsas, fazia algumas coisas, então eu fazia já algumas roupas com algumas modelagens mais retilíneas, que eu achava legal, que eu queria usar e que eu acho que seria uma proposta muito diferente. Então fazia desde lá algumas roupas por um período, quando eu mudei, eu dei uma parada, assim, fiquei ainda tentando entender, eh uma nova identidade, assim, porque eu mudei, o clima mudou, o meu jeito de vestir mudou, as minhas possibilidades mudaram, então eu fiquei bastante tempo, assim, reclusa nessa criação, assim, tipo, reprimida, Olha sabe? isso, gente. Reprimida, assim, tipo, querendo fazer alguma coisa, não sabendo, ao mesmo tempo eu tenho essa coisa, de fazer algo que tenha sentido, né. "Ai, eu quero fazer algo que tenha sentido". Nossa, tipo, eu não consigo fazer qualquer coisa, eu tenho que fazer uma coisa que faz sentido com a minha visão de mundo, com o que eu acredito, né. E aí eu fui somando essas referências e aí cheguei que eu falei: "Gente, o que eu tenho que fazer é realmente upcycling, é já juntar essa roupa que já existe e transformar ela numa coisa diferente, nova", assim. Então achei que
a ideia do upcycling, que é tipo pegar essa fazer uma roupa a partir de uma roupa que já existe ou de um material que já tem um uso, né, no caso dos paninhos e tal, faz sentido, para mim fazia sentido, assim, porque aí eu vou criar uma coisa nova com uma coisa que já existe, assim, que já foi usado, que já usou água para produzir aquilo, né, que tá ali sem uso e tal. Não sabia exatamente o que eu ia fazer, fazia alguma coisa ou outra, juntava umas blusas, umas camisas, uns retalhos que eu garimpava. E aí cheguei a essa eu não sei exatamente, Só sei que assim, foi a assim. estética, né. O que eu sei foi um acúmulo de referência que eu tenho, e de, essa coisa da camisaria, principalmente, que é o que eu trabalho hoje, né. Que é muito forte na sua linha ali, você vê muita É, camisaria, né? eu comecei muito com isso, eu ainda tô explorando isso, acho que eu ainda tenho muito a explorar disso e eu acho que algumas coisas vão surgindo depois, mas eu aprendi a insistir um pouco mais nas coisas, né, que eu tenho essa ansiedade de ficar fazendo coisa nova o tempo todo, eu aprendi que eu tenho que insistir e demorar um pouco mais nos processos, assim. Mas toda vez que eu ia garimpar nos bazares, que o meu trabalho, assim, eu vou num bazar beneficente, eu vou num lugar onde as pessoas doam as roupas, eu vou lá e compro, né, o que eu acho legal e trago para o brechó. E o que me chamava muita atenção era, tipo assim, camisaria de algodão, tecidos ótimos que não saía, um excesso, assim. E eu falava: "Gente, os tecidos são lindos, as camisas são", mas é uma camisa de trabalho comum. Ninguém quer usar camisa de trabalhador. Olha isso, será que tinha Nem um estigma, assim, em relação a isso? é, camisa social de trabalhadora, camisa Boring, né? dia a dia. Como é que eu vou trazer isso para o brechó, sabe? Não tinha, assim, até tem umas estéticas, algumas modas que elas vêm e eu percebo que agora essa coisa da camisaria, da camisa listrada e tal, tá meio forte agora nesse momento. Mas, a partir do momento que eu comecei a perceber esse excedente nos bazares, assim, de um Entendi. material bom, um tecido bom, uma padronagem boa, mas um produto que se eu oferecesse no brechó, não tem um apelo, não tem sozinho, assim, mesmo com styling, era difícil, sabe. E eu fiquei viajando nesse material, eu falei: "Gente do céu, eu podia fazer alguma coisa com isso e tal". E aí surgiu essa história da camisaria, porque eu juntava os padrões, eu gosto de ver, sabe quando você gosta de ver aquele amontoado de material? Que aí você vê cores, Uhum. padrões, Tem tipo um listras, pegamento ali, estampas. né? É, Gente, eu adoro juntar isso, assim, e ficar olhando. Pra mim é um deleite, assim, olhar isso, sabe, esse amontoado de demais. material, assim, de cor, de combinação de padrão. Nossa, adoro ver isso. Então eu acho que o juntar essas camisas, tipo assim, meu Deus, juntar vários padrões, várias cores, assim, pra mim é tipo, nossa, que delícia ver É isso. mais pelo processo de toque do que de conseguir fazer uma É, coisa com isso, né? exatamente. E aí eu cheguei nessa história de juntar as peças e eu tenho uma referência também, de moda, de estilo, eu gosto muito, eh, de modelagem, eu gosto muito da moda japonesa. Nossa, eu adoro moda japonesa, essa referência oriental, Que assim, massa. que é Que é mais largona mesmo, uma coisa ela mais de a kimono roupa é mesmo. mais É. ampla, ela não desenha a silhueta do corpo, né, porque a moda no Brasil, ela tem mais essa coisa A de embalada a desenhar o vácuo, né? corpo desenha a cintura, né, até o corpo feminino, assim, o corpo feminino, masculino, mas assim, o corpo feminino, ele é um corpo, né, que tem um quadril e tal, e eu acho que a gente tem essa cultura da praia, do corpo, do carnaval, que é um corpo mais à mostra, assim, né. Só que eu gosto muito da coisa que não é Tá entregue ali, limitado né? É. ali, eu gosto dessa coisa ampla, de uma forma estranha, né.
Gosto de uma coisa esquisita. Gosto de coisa esquisita, é isso. Eu gosto de E tem esquisitice. uma engenharia nas roupas, assim como as roupas japonesas você está colocando, né? Muito, Você nossa. consegue usar de várias formas, você amarra, você É. dobra, você se protege, né? É, Tem a essa moda versatilidade, japonesa né? tem essa coisa do não só do corpo, mas ela tem a coisa da desconstrução, assim. A japonesa tem a belga também que eu gosto, assim, do Margiela e tal, que é uma coisa um pouco da desconstrução do vestuário. Então essa referência que eu tenho de moda, ela veio assim com tudo nessa história do que eu tô fazendo, assim, porque é uma construção desconstruída, né? Porque se eu venho com uma proposta de você enfiar o braço onde é uma gola, Uhum. entendeu? E se quiser E enfiar a cabeça também pode, enfia a né? cabeça na gola. É E muito aí legal. a silhueta é diferente. E aí o que a camisaria propõe ali também, aquele tanto de abotoamento, é que cada pessoa que veste a peça ela vai fazer a sua roupa. Então eu faço uma roupa, mas no fim quem vai fazer, finalizar a roupa é a pessoa que É usa. uma conversa que você está propondo ali também, É, né? a pessoa que vai fazer. Então, quando a pessoa veste aquela roupa ali, ela no cabide é um negócio muito estranho, assim, tipo, umas mangas, umas duas golas, um monte de manga, um trem comprido pra lá, mas a pessoa veste, aí ela pega e enfia o braço, aí ela fala: "Não, mas dá pra colocar aqui". Isso "Mas se acontece eu colocar aqui", naturalmente? quando a pessoa Legal. começa a colocar: "Mas você botou aqui, mas e se não sei o quê?". Aí você começa a ver a pessoa vestindo, é muito bom, sério, é porque a Demais. pessoa começa ela se apropria daquilo, aquilo é Massa. dela. Tipo, é uma criação do outro também, não é Que só uma demais. criação minha, entendeu? Uhum. Então a pessoa também cria aquela em cima do que eu propus. Então se a pessoa gosta de uma silhueta oval, ela botou o botão mais abaixo para cima, cria uma silhueta oval, puxa uma manga para dentro, prende no cos e aquilo fica com mais volume. Eu gosto de coisa mais sequinha. Se a pessoa quiser mostrar o corpo, ela usa os abotoamentos abertos, ela amarra, enfim. A pessoa vai fazer a roupa. Eu faço a roupa, mas cada um vai fazer da roupa um pouco da sua identidade, do que quer mostrar, do que não quer mostrar, enfim. Que é um pouco o oposto do que a gente é, do que a própria camisa propõe, né? Assim, olha, enquadra nesse sistema aqui, É, a camisa social tem ela isso. tem esse lugar de te uniformizar, né? Uniformizar. É. E é uma coisa que eu amo também, que eu não sei porque eu amo muito uniforme de trabalho. Gosto muito de uniforme de trabalho. Eu gosto muito da questão do trabalho em si, né? De como a gente é alienado do nosso trabalho. Eu gosto muito da questão do uniforme, como ele deixa todo mundo igual, deixa todo mundo comum, né? No mesmo Uhum. comum, no mesmo ao mesmo tempo como isso é militarizante pra gente, né, então a camisa social acho que ela é um pouco o símbolo dessa coisa corporativa, conservadora, quadrada, militarista, né, Uhum. que poda a gente, que reprime o corpo, que, né, que deixa a gente nesse lugar, assim, de servidão. Então, quando você vem com uma camisa que tem 2 golas, você fala assim, né, 2 Tá zoando golas, daquilo, é tipo né? É. assim, você desconstrói, É. não só a roupa desconstruída, mas você desconstrói uma ideia, né, você desconstrói várias coisas ali, né. A Uhum. ideia do que significa aquela roupa, você desconstrói a sua silhueta, a sua identidade, você desconstrói um pouco o comum do que a gente está habituado, De porque a padrão gente estético um mesmo padrão também, né? estético, exatamente, porque a gente fica com medo, né, de usar as coisas, de chamar atenção, de ser esquisito, de parecer louca, mas eu acho que é isso, a gente precisa parecer louca, a gente tá todo mundo tá meio louca, a gente tem Tá. que abraçar a loucura, sabe. E tem um quê de humor, assim, né? Pelo menos quando eu bato o olho, algumas camisas têm umas mangas, né, 3 mangas embaixo da outra, a gente parece uma camisa de força De ali também, força, né? é, tipo, aquele tanto de braço, você fala: "Gente, vê se a gente tivesse 4, 5 braços, quantas coisas a gente não faria", sabe. Habilita uma fantasia também, né? É, Demais. exatamente, assim, a gente sai dessa coisa, assim, não é fácil, né, eu tô falando isso, eu sei que não é fácil usar, não é fácil vender essa ideia, mas, assim, é divertido, assim, e como meu trabalho é muito pequeno também, não acho que eu não tenho que me preocupar exatamente com, né,
uma coisa mercadológica nesse ponto, assim. Eu ia te perguntar sobre isso, assim, recentemente eu estava vendo, sabe agora o documentário do Galeano, né, Uhum. que é pesado, assim, né, eu não Pesado, sei se você nossa. conseguiu ver, você viu? Vi, assisti no primeiro dia que saiu. É. Você Fui metia correndo lá. assistir. Gente, eu não conhecia muito a história dele, né, eu fiquei horrorizado, porque virou uma figura meio terrorizante, mas Freak, né? ele é uma vítima dessa Uma vítima loucura da do lou trabalho. Ele falava: "Eu tinha que fazer 32 coleções por ano, bolsa, gente, acessório, sapato, loucura. náutica, uma no coleção no nome dele, uma marca no nome dele, outra marca da Dior". Você fica assim: "Gente, essa pessoa, claro Como que ela que estava claro que ela tinha enlouquecida". que enlouquecer, gente, É. não tem como não enlouquecer nesse cenário, né. Eu achei bizarro, assim, né, porque é difícil, assim, o Galiano ele fez aquela história ele fez muita história, assim, na Dior, assim, ele era dramático, teatral, genial, assim. E aí quando vem aquele momento daquelas declarações Uhum. antissemitas e racistas, é tipo: "Uou", né, que Você fala: "Que aconteceu aqui, né?" Porque é um negócio muito grave, Uhum. né, tipo assim, não tem como passar pano pra isso, Não amigo, tem, né. Aí você assiste o documentário, não é que você vai passar pano, mas você é entende uma questão de saúde que mental é uma também ali, né". questão de que a pessoa saiu, assim, completamente do prumo. E o que mais me deu raiva naquilo, que me deu um pouco de raiva, assim, naquela situação daqueles homens brancos, né, tipo, cabeça branca, assim, que são aqueles velhos, o velho homem branco no topo da cadeia, são os donos dos grandes grupos, que tem várias marcas, né. Numa paz, assim, é um ambiente fechado, é um ambiente intocável, né, ou Hermético ali, né, aquela coisa completamente higienizada, falando: "Ai, porque eu, né, fui eu decepcionado, né. fui É. decepcionado, porque eu fui". Gente, eles que ganham dinheiro, eles que mandam em tudo. O Galeano é só um fantochinho, é só um palhacinho que tá lá na frente fazendo show. Lógico que para um cara que talvez, né, o mercado da moda ele é muito deslumbrante, ele é muito tem muitos holofotes e tal. Então se você não tiver um cuidado com o seu ego, né, com a sua saúde, né, uma pessoa um pouco mais fragilizada, ela cresce de um jeito tóxico, horroroso. E o Galliano vai se mostrando assim ao longo, né, do tempo, assim, vai crescendo aquela Dá muita dó, porque você vê no começo do comentário, ele é tão bonitinho, tão inocente, ele quer inocente, criar, é. depois ele vai se corrompendo mesmo, assim, Vai, pelo aí vai trabalho mesmo, ficando um né. negócio, assim, É agressivo com pesado. ele mesmo. Você vê que aí ele começa aí lógico, né, ele tá naquele ambiente agressivo, aí ele é agressivo com ele mesmo, e ele vira alcoólatra, provavelmente usa outras substâncias também, né, que você vê que ele tá sendo completamente, assim, agressivo, porque ele tá num mercado que é agressivo, com E essa tudo, com exaustão do todo. criar, né. Não Exaustão existe do criar, 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 você tira, tira de você o tempo inteiro ali, né, Nossa, é é o muito doido. extrativismo, né, que fala É, que é o pensamento extrativista, a gente extrai que é assim, né, a mineração é assim, o agronegócio é assim, o mercado de moda, de luxo, né, o mercado no total, ele é extrativista, ele tira sem se preocupar com o que vai ficar ali. Então ele deixa um buraco, e aí desse buraco vem a lama, vem a enchente, né, vem a loucura mesmo, assim. Então, assim, é o pensamento extrativista. A gente só extrai daquilo, sabe, a gente não se preocupa em, né, em colocar alguma coisa ali, em ter uma coisa, saudável ali, regenerativo ali, né. regenerativa É. ali, sabe? E você vê também, né, você aquelas fotos horripilantes, né, do deserto do Atacama, que virou o lixão dessas grandes marcas, tipo Zara e tal. Como que a gente está produzindo lixo também e como o seu trabalho tenta comunicar um oposto, né, tipo: "Olha", ele faz um gesto para a gente olhar para aquilo e falar: "Isso aqui já está aqui, né, vamos ressignificar, criar arte a partir disso", O né. tanto de coisa que a gente já criou hoje, assim, a gente não precisa criar nada novo, a gente consegue, Hum. por assim, muitos e muitos e muitos anos, só reutilizar o que a gente já tem. Só que não é essa a lógica do capital, né? A lógica do capital é realmente, assim, há um crescimento infinito, né? Então, assim, se a gente não cria coisa nova, se a gente não tem uma publicidade, se a gente não tem o desejo
de ficar o tempo inteiro consumindo, porque a gente consome, porque a gente quer pertencer, né, porque a gente quer, né. Se a gente não tem isso, o mercado, o capital, né, não tem essa acumulação infinita, né. E aí, é isso, é o funcionamento das coisas hoje do sistema é de acumulação. E esse sistema já se mostrou que a gente está pagando, a gente vai pagar muito caro, a gente está pagando caro por isso, e vai continuar pagando. E Uhum. assim, se a gente não muda essa norma, a gente simplesmente a Tem sobrevivência humana outros na Terra está em e tem outros risco. formatos possíveis, tem outras, aplicabilidades possíveis, né, como é que você enxerga, por exemplo, uma atuação numa Enjoei, né, que é uma plataforma que habilita vários brechós a pessoas viverem da moda ou trocarem, ter uma pegada, o que que você acha desses movimentos, assim? Porque agora o Enjoei tá indo pra rua também, Pra né? rua, né. Não, esse negócio do mercado de segunda mão, assim, tá crescendo, 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 crescendo. Isso é ótimo, lógico, né. Eu acho que as pessoas têm que criar uma consciência mesmo, assim, porque sempre brechó sempre teve estigma, né, roupa de gente que já morreu, Uhum. nossa, roupa que carrega energia horrível, sempre tem aquele: "Nossa, "Olha, mas essa essa roupa aqui roupa foi de brechó". benzida, pode levar É, já". não. Aí a gente pergunta, né: "Mas e a roupa que foi produzida com mão de obra escravizada?". Ela tem uma energia ótima, né. Com certeza tem uma energia ótima, uma É, criança explorada é, fez aquela é roupa, foda. imagina que energia que ela tem, né. Pra quem acredita que as coisas carregam energia, então, né, primeiro vamos pensar aí que não é só a roupa de brechó, né. Mas enfim, eu acho que é importante a gente sempre falar, assim, da consciência mesmo, né, da gente ter a consciência daquilo que a gente tá consumindo, né, do que a gente tá fazendo, assim, para não virar também só trocar 6 por meia dúzia, né, Uhum. que assim, querendo ou não, o brechó também facilita um giro muito rápido, assim, né. Eh, eu compro alguma coisa já pensando que se eu não gostar eu vou vender Ah, sim. e eu Vai vou ter uma comprar outra absorção, coisa. né. Então às vezes ele também dá uma acelerada numa loucura, assim, do consumo Olha que isso, não é né. legal. Então por isso que é bom a gente, né, também ter essa conversa da Da importância durabilidade de também, né. É. ressignificar, né, a proposta que eu trago até na curadoria do brechó é essa, assim, eu não tô trazendo lógico que eu vivo num mundo em que eu absorvo várias referências, né, de moda, eu tô sempre pesquisando, então eventualmente eu vou trazer alguma coisa que vai causar desejo no meu trabalho. Mas, o que eu penso primeiro é: esse tecido é bom, né, essa roupa tem uma modelagem legal, para a pessoa comprar, sabendo que ela vai usar isso muitos anos, que em algum momento aquela roupa vai se deteriorar, né, porque eu escolho muito fibra natural, as fibras que, né, um algodão, uma seda, elas vão se Tem um deteriorando tempo de com o vida, né. tempo, mas assim, é uma roupa que vai se deteriorar e se cair na terra, a terra os bichinhos vão comer e não vai fazer mal para ninguém, né. Mas enfim, a gente tem que ter só essa consciência de que o mercado de segunda mão, ele cresce porque as pessoas estão criando uma consciência, mas ele também cresce porque ele também virou um nicho econômico, assim, muito prático, muito grande, muito fácil, né. Várias pessoas que não têm, eh, talvez uma atividade econômica ali que não tá rolando. "Ah, vou fazer um brechó, vou vender roupa", porque é um negócio que parece muito fácil, assim, Hum. sabe. E no começo parece fácil mesmo, mas ao tempo com o tempo você vai vendo que não é fácil sustentar uma identidade, sustentar, né, que é um trabalho, assim, de muito tempo mesmo, assim, que você tem que se envolver, que você tem que entender, que você tem que se informar, né. Então eu fico torcendo mais para isso, assim, né, para que essas grandes, plataformas também não Tem um trabalho de educação também, né, de do mercado, né. educação e de gestão que correspondam com a ideia do consumo consciente, né, porque hoje, para você ter sucesso, tudo é isso, né, grande, tem que ser grande, tem que ser tem que ter 20 lojas, tem que ser o Brasil inteiro, tem que ser um modelo de negócio que quando você vai ver,
vai ser quase a mesma coisa que uma fast fashion, assim, não que o brechó, né, segunda mão já tem uma situação mais limpa, mas assim, só porque realmente a gente fica repetindo o mesmo Fluxo ali, modelo né. de sucesso, que é o crescimento, o topo, o início da pirâmide, e esse tipo de desenho, né, de modelo, sempre tem que ter alguém embaixo sustentando, né. Então, eu sempre fico pensando, assim, que é importante a gente analisar bem essa Uhum. situação, assim. Nosso papel nisso, né. É, E eu acho que quando você traz eu não vou nem chamar de upcycling, porque seu trabalho é muito artístico também, né, e tudo tem seu valor. Mas quando você borda ali uma frase que comunica algo, eu acho que a pessoa cria uma relação diferente com aquela roupa. Você falou dessa identidade que ela se apropria também da modelagem, transforma, mas as frases que eu acho fantásticas, e eu tenho minhas 2 favoritas aqui, são quais muito são? lindas, "Viver é Tenho. um rasgar-se e remendar-se". Essa é Guimarães Rosa. Lindo Linda, demais. é. E "Se ardes, nada te queima", né, que Essa eu não é sei autor o autor, desconhecido. autor desconhecido, mas eu falei: "Ai, nossa, adoro". Mas é lindo, porque eu acho que tem um statement a peça também, acho que ajuda a pessoa a comunicar quem ela é, criar um vínculo maior com a roupa, com a peça, né. E Total, eu é. vejo que tem nas suas coisas tem muito dessa latinidade, né, do espanhol, da onde que vem isso? Ah, eu acho que é Brasil e América Latina. A gente tem muito essa relação com o inglês, né, eu fico assim: "Gente", eu sou uma pessoa muito perturbada, na real, assim, eu fico tudo eu questiono, tudo é um grande questionamento, podia só existir, né, fala: podia só existir? Ai, Ia ser mais não, fácil. questiono, né. Aí eu comecei a gostar muito, assim, dessa coisa do espanhol, da América Latina. Eu tive poucas oportunidades de viajar para fora, assim, não tive muito acesso, assim, mas eu fui pra Argentina, para o Uruguai e para o Chile. Para mim foi muito legal, Emblemático, assim, né. eu acho que nossa, muito legal, assim, no Uruguai foi um lugar muito inspirador, assim, para essa questão da coisa latina, essa coisa do que é nosso, assim mesmo, sabe. Aí eu acho que tem a ver com a minha visão política de mundo, e eu trouxe isso, claro, pra roupa, assim mesmo, assim. Eh, eu gosto muito do espanhol por isso, assim, porque eu acho que são a língua irmã, assim, língua Sim, irmã, legal. né, então e é isso, essas frases que você falou, elas têm a ver com tudo isso que eu falo, assim, né, com "se ardes nada te queima", eu acho que pra mim é uma coisa desse sentimento, assim, de rebeldia, de não se adaptar com o inadaptável, de não aceitar o inaceitável, né. Essa coisa que eu tenho, assim, que é a minha visão de mundo e que eu gostaria que as pessoas entendessem isso na hora de vestir, na roupa que ela tá comprando, eu acho que isso cada pessoa entende de um jeito, né. A minha ideia é essa, mas as pessoas entendem também dos jeitos delas e eu acho Cada um que tem sua isso é história e vai se legal também, apropriar, né. né. É, Que eu massa. acho que é uma coisa não tá fechada, não tá ali Tá sempre falando de um pronta, ela tá diálogo, sempre em né. É, movimento, né. massa. E o que que você trouxe de frase pra gente aí? Eu trouxe da Yoko Ono, Hum, é de uma exposição que acho que é na Argentina. Eu te mandei ela, vou abrir aqui, tá. tá, Dá tranquilo. tempo de eu acho que tem a ver com o meu trabalho, que é eu vou ler ela em espanhol e não que o meu A gente espanhol vai seja bom. entender. Mas ela fala assim, ela fala: "Repara com cuidado, mientras lo haces, piensa em reparar el mundo", que é repara, né, seria Uhum. conserte com cuidado. Enquanto faz, pensa em consertar o mundo. Eu acho que tem a ver com o meu trabalho, né, que o meu trabalho é um grande remendo, assim, eu acho que o Demais. fato de remendar, de repensar o ciclo de tudo, assim, o ciclo das coisas e enfim, a vida é um grande ciclo, né, eh, a gente realmente começa a enxergar tudo de outra maneira, assim, né. A gente, falando, assim, em termos de roupa, de vestuário, de mobiliário, né, quando a gente consome algo que a gente cria um vínculo, um afeto, e a gente conserta aquilo, a gente
dá uma importância para aquilo, um sentido, para aquilo, a gente vê assim, nossa, dá uma sensação, sabe, uma coisa boa, assim, de que você não tá só descartando as coisas, né, você tá, tipo, dando uma longevidade para aquilo, né. Eu acho que essa coisa da roupa, do vintage, pra mim é isso, assim. Eh, ou mesmo, assim, de roupas que a gente herda da nossa mãe, do nosso pai, da nossa avó, elas carregam, assim, uma coisa que um afeto, né, o cheiro, a marca do corpo, né. Eu acho muito legal, assim, acho que isso, cria um sentido que a gente não vai só descartando as coisas, né, a gente vai repassando, a gente vai, eh, fazendo com que essa peça ela tenha um ciclo maior. Eu acho que isso tem a ver com, assim, com tudo na vida hoje, com como a gente tinha que encarar o mundo, assim, né. Primeiro que as coisas têm que ter ciclos, né, a gente vive em sistemas que é tipo, tudo é um crescimento, tudo é linha reta, tudo é, né, o tempo, nosso tempo, tudo é linear, né. E economicamente as coisas não podem ser lineares, as coisas têm que ter ciclos, elas têm que fechar ciclos e começar novos ciclos, né. Eu acho que é uma coisa, assim, que a gente tem é um olhar que a gente tem que ter para tudo, né. Tanto para as coisas que a gente consome, quanto nas nossas relações, quanto a nossa vida própria, assim, que às vezes a gente fica se punindo, né, por não tá crescendo, não tá atingindo sucesso, não tá tudo é cíclico, né, e na natureza, tudo que é cíclico, que, né, que fecha um ciclo, assim, é regenerativo, né, então eu acho que é por aí, assim, é meio uma visão de mundo mesmo. Sensacional. Pô, como é que eu vou encerrar esse assunto? O pessoal vai me matar aqui. Nossa, falamos, né, era Tinha 15 tanta coisa, era 15 minutinhos. minutinhos rapidinho, só bater um papo ali, né. É, De boa, né. bem de boinha. Bem de boinha. Mas, assim, tinha tanta coisa pra falar aqui, as mães que estão ouvindo vão me perdoar, eu queria falar sobre o filhote, perspectiva de mãe, Ixi, mas vou o ter que tempo marcar outro podcast. vou ter pegado o podcast. Mas muito obrigado, muito massa poder te ouvir e trazer toda a sua amplitude de visão de mundo, desse lugar regenerativo, de consertar, de ressignificar, do belo, né. Uhum. Bom demais, obrigado, viu. Ah, eu que agradeço. Nossa, terapia aqui. Até a Ótimo. próxima, volta mais, pelo amor de Me Deus. convida, me chama que eu vou. Beleza. Um beijo, obrigado, viu. Esse foi mais um episódio do Janela Lateral, sua vista para horizontes criativos de Minas. Segue a gente nas redes sociais, @Sua Janela Lateral, e favorite o podcast na sua plataforma de áudio. A trilha sonora desse programa é da Mari Blue, e a Joana Brandão colabora com o motion e a montagem de vídeo. Identidade visual criada pela Laura Scofield, e a produção é do Jader Maia. Eu sou o Cláudio Carneiro, e não se esqueça de sempre preencher seu dia com novos ares. Até!